Olá, seja bem-vindo ao Alimentos na Mira. Eu sou o professor Rodrigo Petros, do Departamento de Engenharia de Alimentos da USP, criador desse canal. Uma tecnologia emergente que tem se despontado na engenharia de alimentos, outras engenharias também, chamada por alguns da quarta fase termodinâmica da matéria, vai ser abordada pelo professor Dr. Fabiano Fernandes, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Fabiano, muito bem-vindo ao canal, muito obrigado pela sua disponibilidade, interesse em dividir um pouquinho da sua expertise nessa tecnologia que eu ainda não anunciei, para criar um suspense, vou deixar para você anunciar. Obrigado. Obrigado a você, Rodrigo. Legal participar do canal, das entrevistas que você tem feito. E eu vim aqui para falar um pouquinho do plasma frio, que é uma das tecnologias que a gente está chamando de emergente. Ainda não tem nenhum protótipo comercial industrial sendo utilizado, mas está em vias de certificação aí, então é uma tecnologia que provavelmente, principalmente quem está se formando agora, provavelmente nos próximos anos vai ter que começar a lidar com ela dentro da indústria. Excelente. E, Fabiano, você poderia reportar um pouquinho, de forma sucinta, as aplicações, as possíveis aplicações dessa tecnologia no processamento de alimentos? Tá, claro. Primeiro, falar um pouquinho do plasma, né? Como você falou, ele é o quarto estado da matéria, mas simplificando, basicamente é um gás onde a gente tenta ionizar esse gás. Só que não é só um gás ionizado, tem outras espécies ali que são formadas. Então, espécies do tipo oxigênio singleto, hidrogênio molecular, vários radicais livres, e, como se diz, radiação UV também acompanha o plasma a frio. Então, na verdade, é uma mistureba de energias e espécies reativas que a gente lida quando a gente está trabalhando com o plasma. As aplicações dentro da área de alimentos, elas são as das mais diversas e cada vez mais se está inventando aplicações novas, né? Se está achando aplicações novas. Então, como quase toda tecnologia emergente, ela surgiu para a área de sanitização. Então, basicamente, para tentar reduzir carga microbiana, fúngica, existem pouquíssimos trabalhos com vírus, mas também se tem essa vertente aí. Então, tudo começou como quase todas as outras começaram, matar micro-organismo e tentar ter um alimento um pouco mais saudável. Só que, ao longo desses primeiros estudos, se percebeu que essas espécies reativas aí que matam os micro-organismos também acabam tendo outros efeitos dentro da matriz alimentar. Então, a gente tem possibilidades de fazer pequenas modificações, seja em proteínas, seja em óleos, em vitaminas, na parte de flavors. Açúcares também são modificados quando a gente aplica o plasma, e isso vai depender um pouco de como você aplica, qual é a tecnologia de plasma que você aplica. Então, o que antes era só sanitização, hoje a gente já vê que é possível fazer melhoramentos num alimento utilizando essas espécies reativas. Eu vi em um evento que você participou que um dos objetos da sua pesquisa tem sido sucos de fruta. Quais são
observações que você teria a fazer em relação à aplicação de plasma no processamento de sucos de frutas? Tá. A gente começou com suco de fruta e também com pedaços de fruta, até mesmo porque a gente participa do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Frutos Tropicais, então foi meio que natural começar o estudo por frutas e sucos. Até então, o plasma, quando a gente começou, ele era aplicado em matrizes sólidas, ou seja, na verdade, frutas inteiras, frutas cortadas, e existiam várias pessoas trabalhando com isso no exterior, principalmente nos Estados Unidos, na Irlanda, na Europa ali, continental. Mas, com a parte de sucos, ninguém trabalhava e a gente começou, vamos ver o que acontece quando a gente aplica plasma em sucos. E foi uma experiência interessante. A gente não foi para o lado de microbiologia, mas a gente foi para o lado químico. O que a gente consegue modificar, ter de vantagem dentro de um suco qualquer aí. E nisso a gente percebeu que a gente consegue ter um pouquinho menos de açúcar, então aquela doçura do suco, ela é levemente modificada, é claro, eu não estou reduzindo, não estou fazendo um suco diet, mas eu consigo dar uma diminuída na quantidade de açúcar. Uma coisa muito interessante que a gente viu é que existe as espécies reativas que a gente tem no plasma, faz algumas modificações no metabolismo ali de um suco, daí quando a gente está falando de um suco fresco, que ainda tem algumas enzimas ali trabalhando, a gente consegue aumentar numa quantidade bem razoável a quantidade de fenólicos que tem no suco, e com isso aumentar bastante a capacidade antioxidante desses sucos. Então foi uma coisa interessante que a gente viu. Suco de laranja e sucos que tem muita vitamina C, um problema que tem com o processamento é a diminuição dessa vitamina C. Só que, quando a gente aplica plasma, existe uma reação específica onde a deidroxiascorbato, ela volta para ascorbato. Então, a gente aumenta realmente a quantidade de vitamina C que a gente tem no suco. Aquela vitamina C degradada, a gente consegue restituir ela. Então, são algumas coisas interessantes que a gente viu no sucos de fruta. E nessa última parte de pesquisa que a gente tem feito, a gente está olhando a parte de aromas e sabor dos alimentos. E com isso a gente está vendo várias reações químicas que a gente pode induzir utilizando o plasma frio, que a gente consegue fazer pequenas alterações de sabor e de gosto. Então, o que a gente está olhando hoje é dar um gosto um pouquinho melhor a algumas coisas que as pessoas não gostam em alguns tipos de suco de fruta, e também tentar fazer recuperação. Por exemplo, a gente sabe que suco de laranja pasteurizado fica com gosto de passada, ele não tem aquele gosto natural. E isso muitas vezes tem a ver com alguns álcools de terpenos, que quando a gente aplica plasma, a gente consegue meio que converter eles de novo a terpenos. Então, conhecendo a química do assunto, do que você está fazendo, dos flavors e dos aromas, o plasma permite, em algumas configurações, recuperar, inclusive, alguns sucos que estariam meio que com um gosto meio deteriorado. Muito interessante, Fabiano. Quando você usa o termo frio, plasma frio, não quer dizer que o alimento é processado a 2, 3 graus, né? Esse frio aí, ele remete a que faixa de temperatura? Tá. É uma questão interessante, porque, assim, o plasma, quando a gente se começou, e principalmente os físicos pensam em plasma, ele pensa no plasma lá do Sol, né? Então, temperaturas altíssimas,
E as primeiras aplicações de plasma que a gente que teve foi na engenharia de mecânica e indústria metalmecânica. E daí eles usam o que a gente chama de plasma quente, que são plasmas também ionizados, como se diz, gás ionizado, mas a 300, 400, 1000 graus de vez em quando. Se a gente aplicar isso para alimentos, a gente vai ter um carvãozinho e não algum alimento, né? Então, o plasma frio é possível também gerar plasma, fazer essa ionização a temperaturas baixas. E essas temperaturas baixas que a gente chama é a temperatura ambiente. Então, o plasma frio, posso também aplicar ele em, como se diz, em produtos refrigerados, em produtos congelados. São testes que o pessoal está começando a fazer com sorvete, com esses materiais aí que teriam que ficar congelados, mas quando a gente fala em plasma frio, é em comparação com o plasma quente, que é 1000 graus. Então, para os físicos, 20 graus, 30 graus, 10 graus, é tudo frio. Entendi. Tá. E uma pergunta final, Fabiano. Nas condições, nos parâmetros compatíveis com os alimentos, o custo para geração do plasma frio, no caso, é alto, Fabiano? Demanda muita energia? Olha, o grande problema do plasma hoje é energia, tá? O custo do processamento em si é em termos energéticos. Existem algumas relações que, dependendo do alimento, dependendo do que você, qual é o teu objetivo, você consegue aplicar plasma por poucos segundos e você vai ter um efeito significativo. Já quando a gente quer mudar muito as estruturas, aroma, flavor, açúcares, a gente precisa de um tempo um pouco maior de processamento, né? A gente já vai para 10 minutos, 20 minutos, meia hora de processamento. E com isso, é claro, o custo aumenta um pouco. Nisso tem várias tecnologias, algumas tecnologias, como o plasma a vácuo, onde a gente trabalha com, como se diz, ambientes com baixa pressão, a quantidade de energia gasta é um pouquinho menor em termos gerais, mas você também tem o gasto ali de energia com o vácuo. Não existem muitas contas de qual é o custo de processamento ainda para o plasma, mas a quantidade de energia que a gente utiliza, comparado, por exemplo, com o mesmo processamento, com a mesma quantidade a ser processada, com, por exemplo, ultrassom, com a parte térmica, com alta pressão, ele acaba sendo menor do que essas tecnologias aí, pensando no gasto global de energia. Então, ainda não existem contas para te falar, olha, é mais barato ou é mais caro, mas existe um potencial de redução de custo para fazer essas modificações frente às tecnologias convencionais. Ok, Fabiano, muito rica a sua linha de investigação, extremamente inovadora. Eu estou curioso para conhecer o efeito do plasma frio no caldo de cana. Fabiano, muito obrigado pela sua participação. Tá? Eu parabenizo a você e toda a sua equipe aí pelo desenvolvimento, né, dessa tecnologia fantástica. E a você que nos assiste, obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo no Alimentos na Mira.